Muito bom dia, meu povo! Começando mais um dia por aqui. E hoje nós estamos na Grande São Paulo. E sim, eu estou aqui na casa dos meus familiares e eu pensei, por que não levar vocês comigo pra gente conhecer São Paulo? Até porque eu sou de São Paulo mesmo, mas durante um bom tempo da minha vida eu morei longe daqui e hoje tendo essa oportunidade, por que não levar vocês pra conhecer? Só que eu quero levar vocês em alguns lugares bem especiais, onde tem algumas gastronomias diferentes e também levar vocês para conhecerem coisas que são culturais de São Paulo. E uma delas é feira. E hoje de manhã eu saí para caminhar com a Lalinha e estava tendo uma feira aqui na rua da minha tia, eu não sabia, umas 4 casas para baixo. Então eu acho que vale muito a pena levar vocês para conhecer e ver como que funciona uma feira em São Paulo, até porque é algo muito comum e acontece semanalmente e as pessoas vão, tipo, as pessoas de São Paulo, os moradores, eles vão muito em feira para poder comprar, enfim, frutas, legumes e até mesmo carnes. E tem outra coisa que é muito conhecida, que são os pastéis e caldo de cana, que dizem que são um dos melhores pastéis que tem, são os das feiras de São Paulo. Então vamos descobrir isso juntos, se é ou não. Bora lá? E essas feiras, elas começaram já nos anos de 1914, com a iniciativa, na verdade, e a ideia de poder oferecer para as pessoas produtos que fossem mais frescos e também mais acessíveis. E aí, essa cultura, ela foi expandindo e ela continuou durando por muito tempo, deu certo. Só que no século XX foi aonde deu o boom, onde muitas feiras de rua começaram a surgir em várias partes de São Paulo pelo crescimento exponencial da cidade e aonde tinha muita pessoa, precisava ter o alimento e aí foi aonde nas ruas começaram a ter. Algo que é muito legal nas feiras de rua é que geralmente são os mesmos comerciantes que estão nessas mesmas feiras. Então o que acontece? Já não virou mais um espaço apenas de venda, mas um espaço onde as pessoas têm convivência, os vizinhos se encontram, onde conhecem os vendedores e cria-se uma amizade, uma familiaridade e as pessoas não vão apenas para comprar as frutas, mas também vão com a finalidade de sentar, de comer o pastel, de tomar um caldo de cana, ter aquele momento mais zen, mais tranquilo do dia para poder fazer isso. E o que é muito legal, a gente vê o tempo todo passando na rua várias pessoas com as suas sacolinhas, geralmente as pessoas vão com as sacolinhas ou com os carrinhos e aí vão lá comprar as suas coisinhas para poder levar para a semana. E é muito bacana essa cultura de São Paulo, por ser uma cidade grande, acaba aproximando as pessoas, porque geralmente cidade grande as pessoas são muito individuais, né? Porque a gente sabe os perigos, questão de criminalidade, essas coisas, mas realmente é o lugar onde as pessoas estão mais abertas para essa convivência, para esse diálogo, enfim, é bem legal. Institucionalizadas pelo prefeito Washington Luiz há 112 anos atrás, as feiras de rua contribuíram muito para o desenvolvimento da cidade de São Paulo e logo caíram no gosto das pessoas. No início, haviam poucas feiras para abastecer a cidade toda, mas com a sua popularidade, esses números aumentaram e atualmente conta-se com aproximadamente 968 feiras de rua que acontecem de forma regular. Os trabalhadores das feiras eram em sua maioria pequenos proprietários ou produtores que cultivavam alimentos nas terras ao redor da cidade, regiões que hoje fazem parte da Grande São Paulo. Mas, com o avanço da economia cafeeira, esse cenário começou a mudar. A chegada de imigrantes europeus, especialmente italianos, somada ao fluxo intenso de imigrantes vindos do norte e nordeste, fez a cidade crescer rapidamente e trouxe um novo desafio: reorganizar o abastecimento de alimentos. Para você ter uma ideia, a população, que era de cerca de 70 mil habitantes na segunda metade do século XIX, saltou para aproximadamente 450 mil por volta de 1914. E foi nesse contexto que roceiros, caipiras, negros e brancos de baixa renda, ligados às feiras livres e aos mercados, tiveram um papel fundamental.
garantir o alimento na mesa de uma cidade que não parava de crescer. Hoje ainda, as feiras livres de São Paulo continuam sendo muito mais do que pontos de compra. Elas são parte viva da cultura da cidade e estão espalhadas por praticamente todos os bairros. Acontecem semanalmente e mantêm uma tradição que atravessa gerações. Além disso, as feiras livres cumprem um papel importantíssimo na economia local, fortalecendo pequenos produtores e comerciantes, mas oferecem alimentos frescos a preços acessíveis em meio a um mercado cada vez mais industrializado. Elas continuam sendo uma alternativa mais próxima, humana e muitas vezes mais sustentável. Então tá, pessoal, agora chegamos na parte boa, depois de fazer as compras, hora de comer o pastelzinho. E eu estou aqui na... como que chama isso aqui? Kyoto, mas é o que? Uma barraquinha? É uma quitanda? O que é isso? É uma chave. Não, eu digo o espaço aqui de vocês, isso aqui chama o quê? Barraquinhas que tem nas feiras? Então eu tô na barraca Kyoto, que dizem que é o melhor pastel. E aí? É o melhor pastel. É bom? Então chegou a hora de experimentar, vamos ver. Na verdade, é que antes eu já tinha comido um, mas aí, como foi muito bom, aí eu resolvi voltar pra pegar mais um de gula. Mas realmente é muito gostoso. Pra vocês que não são de São Paulo, ou talvez que são de São Paulo, não vieram ainda na Feira da Patente, venham e venham conhecer a barraquinha do Kyoto, porque vale muito a pena. Falar de feira livre em São Paulo é inevitavelmente falar de um clássico, o pastel com caldo de cana. Mais do que uma refeição, essa dupla virou um verdadeiro símbolo da cultura paulistana. E eu te garanto, se você ainda não experimentou, você precisa experimentar o pastel de feira. Uma pausa rápida, meus amigos, no vídeo para falar para vocês sobre a nossa ação que está acontecendo desse forno aqui, que é um campeão, tá? Esse forno, ele faz parte da minha história já há alguns anos e foi muito útil na minha vida para um projeto pessoal que eu tive, mas agora ele está nessa ação e por apenas R$10 você pode adquirir o seu número ou aumentar as suas chances comprando mais de um número. O que acontece? Talvez você se pergunte, o que eu vou fazer com o forno ainda mais desse tamanho? Mas deixa eu abrir só para vocês verem, ele tem 5 grades. Então eu imagino tanto de coisa que não dá pra fazer nesse forno. E realmente, eu que usei bastante, posso dizer que ele é excepcional. Mas, mesmo que você não queira um forno, eu quero te dizer que você tem a opção ganhador de optar entre o forno ou R$3.000. Bom, R$3.000 também é um valor legal, né? Já pensou? Um Pix na conta de R$3.000? Bom, enfim. Eu espero poder contar com a ajuda de vocês e saibam que todas as vezes que vocês estão contribuindo ali, vocês estão fazendo com que o projeto possa ir mais longe. Então eu conto com a ajuda de vocês, um beijo e bora voltar pro vídeo. E agora sim, enfim, em casa, voltei da feira, eu comi o pastel e realmente ele era muito bom. E eu comprei um caldo de cana e eu não cheguei a experimentar, abri na verdade a garrafinha que ele me deu, porque ele me deu um chorinho pra mim experimentar, porque isso aqui pra mim é uma novidade. Eu já vi caldo de cana com abacaxi, já vi caldo de cana com limão, mas eu nunca vi com maracujá e eu achei muito interessante. Então eu falei, vou experimentar algo novo. E eu achei muito gostoso. Deixa eu até mostrar pra vocês aqui, ó. Calma aí. É engraçado, porque na verdade o caldo de cana com limão, ele dá uma quebrada, e com o abacaxi também. O maracujá, ele fica bem sutil, mas dá um gosto, é realmente um sabor que se combina muito, fica muito gostoso. Então fica pra vocês aí a dica, se vocês vierem pra São Paulo e tiver essa opção, com toda certeza, experimentem, porque é muito bom. Eu tava calculando aqui pra ver quanto que a gente gastou nessa feira. E pelos meus cálculos, de tudo que eu comprei, deu tudo R$67. Eu vou mostrar o que eu peguei especificamente, mas pensando aqui, eu não achei que ficou caro. Por quê? Ó, eu comprei meia moranga, comprei uma bandejinha de tomate cereja, comprei também 2 pepinos, aqui um saquinho, ó, com 3 cenourinhas, aí 4 mangas Palmer,
uma caixinha daquela uva que é sem caroço, mamão formosa e uma dúzia de banana. Fora isso, eu também comprei caldo de cana, 500 ml, uma garrafinha, e 2 pastéis. Então eu achei que tá bem em conta o valor, apesar que minha tia falou que essa não é a feira mais barata, que tem uma que tem quarta-feira, que as coisas são mais em conta ainda. Então faz muito sentido dizer que a história das feiras começaram para poder trazer essa acessibilidade para as pessoas por questão de valores e produtos mais frescos, porque realmente eu acho que comparado ao mercado é muito mais em conta os produtos na feira, sem contar que o divertimento é total, né? Você chega lá, o pessoal tem um jeito de atender muito diferente e é muito legal. A gente come o pastelzinho, toma um caldinho de cana, mas claro que tudo nessa vida é equilíbrio. Então, hoje eu já fui pra igreja e eu acabei pulando um treino dessa semana, então eu vou treinar agora. Já tô aqui com os meus elásticos e também aqui com o whey e a creatina. Vou bater, vou tomar pra poder treinar. About to leave, already packing, come with me. I'm not... Olha, eu vou falar pra vocês, eu não sou muito chegada em whey. Porém, quando a gente está em viagem, a gente acaba muitas vezes se alimentando, não é que mal, mas a gente acaba não se alimentando tantas vezes quanto deveria. E eu tenho um metabolismo muito acelerado, só que se eu não me alimento, aí eu seco. Então o que acontece? Tô suplementando com whey aqui, né, pra dar uma ajudada em uma refeição a mais, mas aos poucos eu tô tentando me adaptar. Eu tomei já acho que uns 4 dias, é recente. E vamos lá, né? Vamos ver o que vai dar de resultado, se de fato vai me ajudar, ou se o negócio é botar comida pra dentro. É isso aí, quando a gente tá na estrada, cada dia é um quintal diferente. E hoje, o quintal é esse. Com essas luzinhas lindas amarelas, aqui já estão os nossos elásticos, que, diga-se de passagem, me salva muito na estrada. Porque, querendo ou não, a gente tá na estrada, nem sempre a gente tem acesso à academia. Mas isso daqui te permite fazer exercícios dos mais diversos que você faria numa academia com o peso do elástico, né? Com a resistência dele. Então, assim, me ajuda muito, é muito útil pra mim. E se você tiver interesse em adquirir algum kit desse, comprar esses elásticos, eu digo que é bem legal pra quem não gosta de academia. Inclusive, eu vou deixar o link pra vocês na descrição do vídeo, porque eu acho que é bem legal, tá? Tem muita gente que me fala, eu não gosto do ambiente de academia. Então, muitas vezes você não precisa estar no ambiente de academia, mas você pode cuidar da tua saúde de casa. Então não use isso como uma desculpa, mas como uma força para que você possa se cuidar e achar outras alternativas, assim como eu tô fazendo para adaptar no meu dia a dia. Muito boa tarde, meu povo, começando mais um dia por aqui. E nós já fomos para uma feira de rua em São Paulo, que é algo muito tradicional. Eu espero que vocês tenham gostado, porque aqui é muito comum encontrar. Mas hoje é dia de conhecer um lugar super especial e super diferente, onde carrega muita história, e principalmente a história do nosso Brasil, da independência. E a gente está indo para o Museu do Ipiranga. E lá é um lugar muito bonito, que além de ter o museu, também tem uma área externa ali, que é muito bem cuidada, foi feita uma revitalização e eu tenho certeza que vocês vão amar. Eu já tô no ônibus me deslocando e logo logo a gente chega lá. Diante do Museu do Ipiranga, o tempo parece desacelerar. Ali onde o verde dos jardins encontra a imponência da pedra. Ergue-se mais do que um edifício. Ergue-se um símbolo. Suas linhas clássicas, inspiradas na tradição europeia, não apenas desenham sua forma, mas sustentam séculos de memória, como se cada detalhe carregasse o peso silencioso da história. À sua frente, o eco de um país em nascimento ainda ressoa. Foi nesse solo que o Brasil deixou de ser colônia para se tornar nação, em um instante que atravessou gerações e se transformou em identidade. E é aqui, diante dessa presença quase solene, que entendemos, antes mesmo de cruzar suas portas, já estamos imersos no que ele representa. O museu observa tudo em silêncio, testemunha do passado,
guardião de significados, ele permanece ali, firme, imponente, como se lembrasse a cada visitante que a história não está apenas nos livros, ela vive nos lugares. Chegamos ao Museu do Ipiranga, esse lugar que ele é lindíssimo e que carrega muita história, como eu disse para vocês. E foi exatamente aqui, no dia 7 de setembro de 1822, que Dom Pedro I deu o grito da independência, aquele famoso independência ou morte. O que acontece? Esse espaço ele foi criado com a ideia de ser um marco na história de um momento tão importante para o Brasil. Então, por isso que aqui foi construído. Durante alguns anos, ficou fechado para que pudesse ser feita uma reforma aqui dos anos de 2023 até 2022. E depois eles reabriram com uma nova cara, restauraram o prédio, até porque esse prédio foi construído em 1885, ele é muito antigo. Foram colocados ali dentro vários objetos, várias coisas que contam um pouco da história. Eu até achava, inclusive, que Dom Pedro tinha morado ali, mas pelo que eu entendi, não. Isso não é uma realidade, aqui só realmente foi construído para que pudesse deixar esse marco na história registrado. Então eu achei bem interessante, vamos lá para dentro do museu para a gente poder conhecer um pouco melhor e entender um pouco mais dessa história. Bora lá, meu povo, começar o passeio. Eu acabei de entrar e comprar o ingresso, que ele é assim. E o que acontece? R$30 inteiro, 15,5. E agora, pelo que eu entendi, eu tava até conversando antes com seguranças aqui, eles todos falam inglês, eles falam outros idiomas além do português, porque parece que tem muita procura por gringo. Então olha que legal, que interessante. E aqui já é o hall de entrada, que ó, pelo que eu tô vendo, conta um pouco da história do edifício e qual que é a finalidade desse edifício. Em 1885, nessa época, 63 anos depois da independência, Dom Pedro I já tinha falecido. Quando foi inaugurado, o Museu do Ipiranga era muito diferente do que é hoje. Embora também abrigasse itens sobre a história do Brasil, ele era um museu de história natural. Logo no hall de entrada, a grandiosidade do espaço já impõe respeito, como se cada detalhe anunciasse a importância da história que vive ali dentro. A presença marcante de Dom Pedro I dá início a essa jornada, enquanto as escadarias monumentais conduzem o olhar e os passos para o alto, como um convite a mergulhar no passado. Mais do que um museu, esse é um lugar onde a história deixa de ser apenas contada e passa a ser sentida. Algo muito interessante aqui, como eu falei para vocês, existem muitos gringos que vêm aqui visitar, então aqui tudo tem inglês e também tem a opção do português. Eu não vi nada em espanhol. Porém, uma coisa que eu achei interessante, se eu não me engano, isso aqui é braille, né? Algo assim, que é para quem é cego. Olha que interessante, até essa opção eles têm para que realmente seja acessível a muitas pessoas isso aqui, né? Porque querendo ou não, história, muitas pessoas gostam. Então é uma ideia muito legal, gostei bastante disso daí, achei que, querendo ou não, acabou sendo algo mais inclusivo, né? E assim, eu tô encantada com a arquitetura disso. Quando disse que a ideia deles era fazer essa arquitetura mais europeia, de fato você vê que em cada detalhe tudo foi muito pensado. As obras expostas ajudam a entender diferentes períodos da história. A chegada dos portugueses com Pedro Álvares Cabral em 1500 tinha como objetivo principal chegar às Índias para o comércio de especiarias. Cabral partiu de Portugal com uma frota de 3 embarcações, seguindo a estratégia de navegação da época, que consistia em desviar para o oeste para aproveitar os ventos do Atlântico. A expedição acabou avistando terras desconhecidas em 22 de abril de 1500. Inicialmente, Cabral chamou a nova terra de Ilha de Vera Cruz, acreditando que se tratava de uma ilha. Pouco tempo depois, o nome foi alterado para Terra de Santa Cruz. E mais tarde passou a ser conhecida como Brasil, por conta da exploração do pau-brasil, uma madeira valiosa na época. Esse episódio marcou o início da presença portuguesa no território brasileiro e deu origem a profundas transformações, tanto para os europeus quanto principalmente para os povos indígenas que já viviam aqui.
Hoje, o museu continua sendo uma das principais referências quando o assunto é a história do Brasil. Como é legal conhecer um pouco da nossa história, de onde o nosso país, enfim, ele surgiu, né? E eu estava vendo aqui um pouco, lendo sobre o início para entender o que é um museu. E aí aqui estava falando uma coisa bem legal, porque na verdade o Grito da Independência ele aconteceu, como eu disse para vocês, nos anos de 1822. Mas o projeto de se construir um monumento para que pudesse concretizar esse momento tão importante para o Brasil foi começado a projetar em 1823, mas só saiu do papel nos anos de 1885. E não foi nem o Dom Pedro I que chegou a construir isso e ver, mas foi o Dom Pedro II que concretizou esse monumento aqui. E algo muito curioso é que quem construiu esse edifício foi um italiano na época e disse que isso gerou assim um desconforto ali por ser alguém de fora que estava construindo algo que era tão marcante para o Brasil. Eu achei isso muito interessante, eu não sabia também. E algo que eu achei muito interessante também, que aqui está dizendo, é que esse prédio, para ele ser construído, foram a principal fonte, né, de recurso para que pudesse construir ele, foram as loterias do Ipiranga. E que na época, a construção custou 1.000 contos de réis, que hoje equivalem a 110 milhões de reais nos dias atuais. Então, bem interessante, é uma história bem interessante e, querendo ou não, também a gente vê que a nossa história ela não foi formada apenas por brasileiros, mas existiram muitas mãos ali, inclusive de pessoas de fora, e por isso que o prédio hoje tem essas características europeias, porque o construtor, que foi o, vou até falar para vocês o nome aqui, ó, Luigi Pucci, sei lá como que fala esse sobrenome, ele é italiano, então ele trouxe muito das características dos palácios da Itália na época. Para vocês terem ideia de como era antes aqui, era um lugar realmente rural. Então, olha como que era, né? E depois foi que começou-se a construir e mudar, porque até então aqui fala, um palácio ornamentado isolado em um terreno alto de terra vermelha e lamacenta. Esta era a primeira imagem do monumento logo que ele ficou pronto em 1890. Então, para a gente ter uma ideia de como era, porque hoje a gente vê ali, era totalmente diferente, né? A gente tem a planta de como que foi projetado esse prédio na época para que ele pudesse ser feito. E a gente vê que ficou realmente bem similar, ficou perfeito. A gente tem algumas ferramentas, tijolos, que eles usaram na época para poder fazer a construção desse prédio, né? E olha que interessante. Inclusive, pelo que eu estava lendo aqui, estava falando também que um prédio numa estrutura tão grande dessa e tão rico em detalhes foi o primeiro na cidade de São Paulo que foi construído. Dom Pedro I nasceu em 1798 em Portugal e veio para o Brasil ainda criança, no ano de 1808, junto com a família real portuguesa. Esse momento marcou uma mudança muito importante para o Brasil, pois deixou de ser apenas uma colônia e passou a ter mais autonomia com a presença da corte no Rio de Janeiro. Nos anos de 1821, seu pai, Dom João IV, voltou para Portugal e deixou Dom Pedro como príncipe regente. Pressionado pelas cortes portuguesas a retornar, o que significaria recolocar o Brasil na condição de colônia, ele tomou uma decisão importante: permanecer no país no episódio conhecido como Dia do Fico. No ano seguinte, em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro proclamou a independência do Brasil às margens do Riacho do Ipiranga, rompendo com Portugal e iniciando uma nova fase na história do país. Agora eu tenho que falar pra vocês que eu entrei numa sala aqui onde tá, acho que a primeira maquete que foi feita desse edifício. E, gente, olha isso aqui. Meu Deus, que riqueza de detalhe, que coisa mais linda. Olha isso. Olha isso. Muito lindo. Eu tô encantada. E disse que as maquetes elas eram feitas na época para poder, obviamente, apresentar o projeto
para o cliente, mas mais do que isso também para que pudesse ver como que isso ficaria ali onde ela seria construída, né? Se conversaria com tudo que está ao redor. Nossa, mas muito lindo. A história do Brasil não está apenas nos livros. Ela está viva, preservada em cada detalhe deste lugar. Mais do que um monumento à independência do Brasil, este espaço revela como o país foi sendo construído ao longo do tempo. Entre decisões políticas, transformações sociais e a busca por uma identidade própria. Aqui dentro, o passado ganha forma, desde a chegada dos portugueses com Pedro Álvares Cabral até o momento em que Dom Pedro I rompeu os laços com Portugal. Cada etapa ajuda a compreender o Brasil que conhecemos hoje. O museu também mostra que a história não é feita apenas de grandes nomes, mas de diferentes perspectivas, culturas e acontecimentos que moldaram a sociedade brasileira. Ao sair daqui, fica a sensação de que conhecer o passado é essencial para entender o presente e principalmente para refletir sobre o futuro. E aqui agora a gente chega na parte das ferramentas que as pessoas usavam para trabalhar naquela época. E olha esta máquina de costura, que relíquia, meu Deus! Gente do céu! Não, incrível, tá? Vou falar para vocês que estar aqui é realmente sentir um pouco da nossa história, assim, e ver o quanto muitas vezes a gente conhece tão pouco, porque realmente eu tô aprendendo muito aqui. Muito mesmo, é muito completo, muito bem explicado. Aqui também, né, algumas imagens de sapateiro, né? O que há anos atrás era algo muito comum, não que hoje ainda a gente não veja, mas é mais difícil. E eu acho incrível ver isso, porque entender que a nossa história, ela evoluiu em vários sentidos. Algumas profissões eu acredito que com o tempo vão deixar de existir, e a gente vê muito disso, né? Mas ver que existiam tantas coisas diferentes naquela época que hoje já não existem mais, né? E que vieram outras novas e que a gente está evoluindo. Não sei vocês, mas eu nunca vi, acho que um torrador de café assim, pequenininho. E é um torrador de café feito em aço, olha que interessante. Aqui, pelo que eu tô vendo, eram os encaixes de madeira que eles faziam de vários formatos para quando eles precisassem produzir alguma coisa, enfim, talvez fazer até estruturas para casa, para algum tipo de instrumento. E olha que interessante, né? Aqui tem até uma imagem, parece tipo uma marcenaria, né? O pessoal fazendo bancos de madeira, escadas. Então, muito provavelmente eles utilizavam esses encaixes para fazer esse tipo de coisa. Agora, aqui é engraçado, tem várias ferramentas aqui antigas, que óbvio que hoje em dia existem algumas coisas, algumas não, muitas delas que ainda existem. Mas olha que incrível a forma como elas eram no passado, sabe? A gente vê que tem cara de antigo, né? Que interessante, eu amo isso aqui, tá? A história, isso é muito legal. Olha esse espelho, que incrível também. Meu Deus, maravilhoso, né? Rico em detalhes, queriam desse em casa. Vocês têm noção que um dia os sapatos já foram assim? Pra mim, na minha geração, eu já não peguei isso, né? Talvez os mais antigos, sim.
Quem vem aqui, geralmente, com mochila ou alguma coisa assim, não pode entrar dentro do museu. Então aqui tem alguns armários onde você coloca a sua senha e você deixa os seus pertences, faz a visita e depois você vem e recolhe. Nosso passeio acabou por aqui. Eu achei simplesmente incrível e recomendo para todo mundo vir conhecer esse lugar. Mas agora é hora de ir embora, então partiu. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do Museu do Ipiranga. E agora eu parei para mim tomar um suquinho de laranja e também comer um folhado para forrar o estômago, porque mais tarde tem igreja. Mas eu espero que vocês tenham gostado realmente. E isso é um pouquinho de São Paulo, mas tem muito mais. Então acompanhem os próximos vídeos. Um beijo. Não esqueçam de curtir, compartilhar, porque isso me ajuda bastante. Beijo e até o próximo vídeo.